Olá pessoal, José Almeida mais uma vez aqui para tratarmos de assuntos relevantes da nossa política nacional, o que está acontecendo, né, no nosso Brasil. E o assunto que está aí bem comentado, né, é o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quer convocar os líderes evangélicos, né, para saber o que eles pensam da vacinação. E se caso contrário, né, a vacinação, ele vai responsabilizá-los, né, os líderes das denominações, pelas mortes por Covid-19. Então, nós vamos estar aí discutindo sobre isso, falando sobre isso. Já deixando a deixa, se inscreva no canal José Almeida, veja esse vídeo até o final, é muito interessante. E vamos falar mal dos políticos, né? Porque é para isso que nós pagamos internet. Então, se inscreva no canal José Almeida, deixe seu like, compartilhe e nos ajude a alavancar esse canal, tá bom? Vamos ao assunto aí. Não é novidade que a relação de Lula com os evangélicos sempre foi, digamos, um pouco conturbada. No episódio mais recente desses atritos, o presidente eleito ameaçou culpar as igrejas evangélicas pelas mortes na pandemia, caso elas se recusem a apoiar as campanhas de vacinação do novo governo. Em reunião com a equipe de saúde da transição de governo, o petista disse que vai procurar lideranças evangélicas para questionar ou ameaçar. Abre aspas, qual é o comportamento de vocês nessa questão da vacina? Ou nós vamos responsabilizar vocês pelas mortes das pessoas? Ô louco, nós estamos falando, Geisiane, nós temos aqui no Brasil quase metade do país de pessoas que professam a sua fé na igreja evangélica, das mais diferentes denominações. As igrejas evangélicas prestam um serviço social relevantíssimo. Funcionam 24 horas por dia, têm capilaridade, chegam onde o Estado não alcança, não pedem RG nem folha de antecedentes para quem está frequentando e durante a pandemia receberam muitas pessoas com os pulsos cortados, o que aumentou muito a depressão e muitos índices de suicídio. E igrejas evangélicas, tem várias igrejas, vários líderes, diferentes posições. É correto fazer uma visão discriminatória e generalista como essa, colocando as igrejas evangélicas como responsáveis pelas mortes da pandemia? Geisiane. O curioso desse caso é que até pouquíssimo tempo atrás o Lula era cristão. E aí ele já mudou, ele não é mais cristão, uma coisa que eu sou católica apostólica romana, e assim como a igreja evangélica, a igreja católica apostólica romana é uma também que tem uma das maiores frentes sociais, e nós avisamos. O Lula, ele comunga de uma base filosófica que é anticristã e na primeira oportunidade ele vai sim perseguir todos os cristãos, sejam eles protestantes, sejam eles ortodoxos, sejam eles católicos, apostólicos romanos, não interessa. Para ele, se é cristão, ele vai sim perseguir, porque para essas pessoas nós somos as pessoas que oprimem, que fomentam patriarcados, machismos e uma série de outras coisas que eles chamam de opressão. E é importante também falar dessa confusão da vacina, né? De colocar essa pecha de que porque é cristão, ele é necessariamente contra a vacina. Quem são essas pessoas que são contra essas vacinas? Quais são as vacinas que vocês estão debatendo e falando? Nada para isso, nada para o Lula e para toda a sua corja importa. O que importa é perseguir cristão e fazer ali o que a base filosófica dele manda, né? Deise, o que você está achando aí disso? Como é que está essa relação Lula com as igrejas, essa ameaça aí, ou pelo menos uma ameaça velada, o que você está achando? Eu nem acho que é uma ameaça velada, né? O Lula está demonstrando que toda crítica e todo receio que a igreja evangélica tinha com ele agora está se demonstrando válido, né? A gente sabe desse problema histórico do Lula com as igrejas, né? Na eleição do Collor, surgiu um boato muito forte de que ele fecharia as igrejas evangélicas todas as vezes que ele tentou a eleição. Isso foi um problema. Agora, culpar um setor da sociedade que tem um papel fundamental, chega em locais onde o Estado não chega, onde o Estado às vezes chega e não consegue fazer o papel, é irresponsável, né? Não é nenhuma ameaça velada, ele está deixando muito claro que ele vai culpabilizar essa parte da sociedade.
E assim, aí vem próxima eleição, a igreja evangélica reage contra e ele acha que, coitadinhos, estão me perseguindo. Não estão perseguindo, né? Culpabilizar um setor da sociedade que faz um trabalho que, inclusive, o governo dele deveria ter feito e não fez, é irresponsável. Do Holiday. O uso do termo responsabilização no discurso do Lula é um ensaio ao seu discurso de fechar igrejas. Ao longo das eleições, insistiram de que Bolsonaro estava usando de fake news ao dizer que Lula ia fechar igrejas. O TSE proibiu Bolsonaro de dizer isso durante a campanha, mas é isso que acontece nos países da América Latina quando esses sujeitos autoritários assumem o poder. Eles buscam justificativas. O que quer dizer responsabilizar? Ora, se as igrejas, no discurso do Lula, né, estão desestimulando as pessoas a se vacinarem e são foco de contaminação, o que eu faço com elas? Eu fecho. É isso que o Lula está dizendo, gente. É a tentativa de testar um discurso. E aí ele vai dizer o seguinte: não, mas eu não estou fechando porque eu sou contra a liberdade religiosa. Eu não estou fechando porque eu sou contra as igrejas evangélicas. Eu não estou fechando porque eles não me apoiaram nas eleições. Eu estou fechando porque são um foco de contaminação. Quando, na verdade, as igrejas evangélicas e as igrejas, de uma forma geral, são um sustentáculo desse país em diversas áreas onde o Estado não consegue chegar. Inclusive na área social, inclusive na área educacional. Muitas crianças passam a ser educadas e têm diversos cursos que se complementam à sua escola graças à igreja, onde aprendem música, onde aprendem a tocar, onde aprendem inclusive outras profissões. Pessoas que não têm o que comer são beneficiadas por ações sociais dessas igrejas. Durante anos e durante décadas, eu diria até, isso acontece no nosso país, mas para o Lula isso não importa. Interessa a ele, nesse momento, encontrar uma justificativa para fazer o seu ataque às liberdades religiosas. E é por isso que é importante a oposição ficar atenta desde já no governo de transição para saber o que eles estão planejando para fazer daqui a alguns meses. Olha, eu não sei se o presidente eleito Lula teve a intenção ou não de dizer que iria fechar igrejas ou responsabilizar igrejas, não sei em que contexto isso foi dito. Mas eu, no começo da minha carreira, eu fui promotor no 4º Tribunal do Júri, pega toda a região da Zona Leste, muita violência. Uma época, em 1988, em que nós tínhamos aproximadamente 40 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, que a situação ainda é grave, nós estamos com 7 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes, por exemplo, no estado de São Paulo. E ali a história trágica era sempre a mesma. Entre sexta-feira à noite e domingo de manhã, jovens morrendo em brigas, disputas de tráfico de drogas, briga entre grupos de quadrilhas rivais, homicídios, enfim. E com a subida das igrejas, os jovens começaram, alguns deles, a deixar as drogas, a deixar a violência. Eu fui uma vez numa comunidade, uma favela, uma região muito perigosa, e fui até uma igreja dentro desta comunidade, desta favela. E ali tinha mais de 200 jovens adorando a Deus, independente da sua religião, mas naquele caso adorando a Deus, em paz, em harmonia, as igrejas, independentemente do país ser laico ou não. Povo abençoado do Brasil, a bandidagem e o preconceito de Lula contra a igreja evangélica, dizendo que vai convocar líderes evangélicos para apoiar a vacina e, caso isso não aconteça, vai responsabilizar a igreja evangélica por morte. A pergunta é, vai fazer isso com as outras religiões e com os sindicalistas? Agora eu vou provar. Quem são os responsáveis pela morte de milhões de brasileiros por questões de saúde pública? Vamos lá? O PT governou 14 anos esse país. Éramos para ter o melhor sistema de saúde pública do mundo. Agora eu vou mostrar uma roubalheira do PT. Uma, para provar o que eu estou falando. O Polo Petroquímico do Rio de Janeiro. 14 bilhões de dólares jogado no lixo, equivale a 70 bilhões. Sabe quanto é o déficit de UTIs de ponta no Brasil? 40 mil. Dava para solucionar esse problema e evitar a morte de milhões de brasileiros, não só na Covid. Agora vamos para o consórcio Nordeste dos governadores do PT, do Nordeste, onde temos o maior índice de mortes por Covid do Brasil. A CPI da pandemia, não, CPI da safadeza. Proteger os governadores para não trazer o relatório dos bilhões que Bolsonaro mandou para eles. E o
diretor executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, do PT da Bahia, comprou 48 milhões de respiradores e pagou à vista, que nunca foram recebidos. Vocês já imaginaram centenas de milhares de nordestinos que morreram por causa disso? Devido à roubalheira dos governos do PT, nós temos um caos na saúde pública. O PT não tem moral de cobrar nada sobre pandemia, nem sobre saúde. Essa que é a verdade. No dizer do ministro Gilmar Mendes, foi governo de ladrões. No dizer do ministro Barroso, o maior esquema de corrupção do mundo, a Lava Jato. Que moral Lula tem para cobrar alguma coisa? Vai lavar essa tua boca de cachaça. Você só está aí porque tem amiguinhos no STF que liberou você. Você foi condenado em todas as instâncias por corrupção. Essa que é a verdade. Eu quero ver qual vai ser o líder evangélico que vai receber esse crápula. Que Deus abençoe o Brasil. Viram aí repúdios, né? Dos comentaristas aí, né? A da PAN, né? Isso é o Lula, né? O Lula, perseguidor de igreja, né? E do Ciro Malafaia, né? Se posicionando aí, colocando tudo no ventilador. Um dos pastores bem atuantes na área política aí, né? Posição firme, né? Mas no final ele deixa qual é o líder evangélico que vai te receber, né? E infelizmente, né? Nós temos aqui em Belém do Pará, né? O presidente da Assembleia de Deus, o pastor Samuel Câmara, já sinalizou, né, que vai receber, né, o candidato eleito. Infelizmente, vamos ver aí, vamos colocar aí. De tal modo que a próxima pergunta de alguém que assim pensa é: quero ver o pastor Samuel, quero ver a igreja, se vai conversar com o presidente Lula. Meus amigos, onde tiver Brasil, nós estamos. Onde tiver autoridade constituída, a Bíblia nos diz que nós oramos e nós respeitamos. E se o presidente da República quiser um dia se sentir honrado e também honrar e vir nos visitar, como o presidente atual fez, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos recebê-lo e nós vamos orar também. Claro que ficam algumas feridas, mas eu estou dizendo isso para poder ajudar você a ser grande no seu pensamento e não ficar do tamanho só do resultado de uma eleição e principalmente de militantes que às vezes até as autoridades não é tão assim, mas o militante fica provocando, pequeno você e tal. Eu estou com a bandeira do Brasil no meu carro, vou ficar até o dia 19 de novembro, o dia da bandeira do Brasil. Templo Central continua com a bandeira lá, as igrejas com a bandeira do Brasil, louvado seja. Presidente Lula sendo empossado, nós vamos continuar com a bandeira do Brasil, louvado seja Deus. Não temos dúvida, nós não viramos partidário, nós não viramos essa coisa, nós somos do Brasil e nós entendemos que na direção do Brasil, mais próximo nas suas propostas, estava o atual presidente Bolsonaro. Daí a gente defender o Brasil e defender a nossa fé. Estou muito feliz com o resultado. No primeiro momento, vi muita gente triste, chorando, mas eu sou um homem de 65 anos. Eu já passei por muitas e muitas situações nesse Brasil. Já convivi com a presidência do presidente eleito. E eu fiquei muito feliz de poder ser livre para pedir a Deus que continue abençoando o Brasil e todos os presidentes do Brasil e também entre eles o presidente eleito do Brasil, porque o Brasil é grande e precisa de presidentes grandes que também se superem e não sejam de facções partidárias nenhuma, mas seja presidente da nação brasileira. Virei, pessoal, a posição do líder da Assembleia de Deus em Belém do Pará. É lamentável isso, né? A partir de um líder como ele, né? Da importância dele. Pois é uma coisa eu orar por um presidente constituído, eleito democraticamente. Outra coisa é eu orar por uma eleição, por um candidato de uma eleição fraudada, com TSE partidário, puxando só para um lado, STF puxando só para um lado, né?
com o ditador, como Alexandre de Moraes também puxando só para um lado, eu orar por esse pessoal, né? Para Deus abençoar. Que era para escrever vergonha na cara, né? E parar de sugar o Brasil, isso sim. E é lamentável isso, a posição do líder, né? Da importância de Samuel. Então, e também, pessoal, eu orar é uma coisa e dar voz, receber na igreja é uma coisa, né? Apresentada, mas lá embaixo, dar voz para ele falar, complicado, né? Um abortista, um cara que defende aborto, claramente, uma pessoa que defende a liberação das drogas, defende a ideologia de gênero, e tantas coisas nocivas à nossa fé. É lamentável isso, Samuel Câmara. É você fazer isso. A Bíblia diz lá em segundo livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que comunhão entre a treva e a luz. Versículo 17, sai do meio dele, se apartem. Entendeu? Então é lamentável isso, né? Ficar feliz pelo resultado da eleição, pelo amor de Deus, está de brincadeira. Está de brincadeira. Eu, como evangélico que sou, repudio, né, essa fala do pastor Samuel, né? Totalmente equivocada, totalmente contra a fé cristã. Graças a Deus que muitos evangélicos não são mais marionetes de pastor, né? Que se vendem a torda, né? Vai pela sua conveniência, né? Infelizmente, está aí. Lamentável, pastor Samuel. Vamos ver mais a opinião do pastor aí. Eu fiquei muito feliz. Vou dizer para vocês. Porque se alguém quiser dizer que foi só para agradar, isso é problema seu. Mas já foi para mim um exemplo de que nossa história serviu. Sua Excelência, o presidente eleito, da sua primeira fala, começou sem olhar, mas daqui a pouco apareceu a bandeira do Brasil. E foi colocada a bandeira do Brasil ali. Já me basta. Bandeira do Brasil. Segundo lugar, num pequeno discurso, falou em Deus mais de 5 vezes. Nunca tinha visto isso no Brasil. Começar com Deus, agradecer a Deus, pedir de Deus e fechar o discurso pedindo que Deus abençoe o Brasil. Gente, isso já foi um avanço. Ele ficou feliz, né, pelo Lula falar 5 vezes só, né, no nome de Deus. Que ingenuidade, né, do pastor, né? O pastor do gabarito do pastor Samuel, presidente da AD em Belém, né, presidente da CADB, né, não faz mais parte da CGADB, e não conseguiu ser presidente da CGADB e se desfiliou e fez a dele, né? Então, uma ingenuidade muito grande do pastor do gabarito dele, né? Ficar feliz por um político corrupto, né, falar o nome de Deus. Isso é praxe desses políticos, né? Muito me admira isso, né? Um pastor cair na lábia do Lula, né? Então, né, que fica aqui meu repúdio, né, esse posicionamento do pastor da Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus, né? Não me sinto representado por esse pastor, né, pelas falas dele, e sim pelas falas do pastor Silas Malafaia, firme. E, infelizmente está aí um pastor que vai... Lógico que esse vídeo foi anterior a fala do Lula em querer culpar as igrejas evangélicas ou os líderes evangélicos pelas mortes das pessoas com Covid-19. Foi anterior. Mas será que, fica a pergunta, será que o pastor Samuel ainda iria receber o presidente eleito depois disso, né? Então, fica aqui meu repúdio, né? Para você, se inscreva no canal José Almeida, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por se inscrever e por participar desse canal que só está crescendo. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado, sem agradecer. Como de praxe, vamos terminar nosso vídeo com um versículo da palavra de Deus, como é praxe, que se encontra lá no livro de Osés, capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, pessoal. Conhecimento. Então, busque o conhecimento, leia a palavra de Deus
Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.